Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus por mais uma semana que se inicia e nós estamos mais uma vez com o vídeo Escola Bíblica no Ar, que pensamos estar dando uma colaboração ao seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós temos falado em todos os vídeos que o nosso comentário está baseado na revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e nesse trimestre especificamente nós estamos estudando sobre a supremacia de Cristo, supremacia esta que é mostrada na carta aos Hebreus. Então já estamos publicando aí uma série de vídeos, publicamos da lição número 3, número 4, número 5 e número 6. E hoje, com a graça do Senhor, estaremos publicando a de número 7. Nós pedimos aos irmãos que apreciarem esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, você possa compartilhar com alguém e você vai estar de uma forma indireta colaborando para a difusão da Palavra de Deus, para a difusão do Reino de Deus na Terra. Muito bem, queridos. Então estamos com esta proposta, conforme já estivemos dizendo aos irmãos, e a nossa proposta é nós apresentarmos em todas as lições. Nós vamos lutar para mantermos esse padrão de 10 tópicos que correspondam ao título da nossa lição. A nossa lição já vem com os seus tópicos, que o comentarista muito bem tem colocado na lição, e a nossa intenção é apenas enriquecer com alguns versículos, alguma referência e alguns tópicos a mais, para de repente você fazer uma conclusão na escola dominical ou acrescentar alguma coisa à sua aula ou ao seu estudo. Nosso muito obrigado aos muitos irmãos que têm assistido esse vídeo, compartilhado, e assim, para um vídeo inicial, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Também queremos comunicar aos queridos irmãos que assistem os vídeos que nossos cultos também são transmitidos via internet. Você pode entrar no site www.adpinheiro.com.br e você vai assistir aos nossos cultos. Às quartas-feiras são cultos de departamento, às sextas-feiras nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus com o pastor, e aos domingos os nossos cultos de celebração e de pregação da Palavra de Deus. Muito bem, queridos, a lição desta semana, lição número 7 para 18 de fevereiro de 2018, ela traz como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. O nosso texto áureo, ele nos diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Este versículo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Nossa verdade prática nos diz: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Ok, nossa leitura bíblica, que embasa o comentário desta lição, ela se encontra em Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 19, que nós passaremos a ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este,
a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para, assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Está aqui, queridos irmãos, essa leitura, 19 capítulos, do capítulo 7 de Hebreus, que vão mostrar esta excelência do sacerdócio de Cristo, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Os irmãos lembram que lá em Gênesis consta que Abraão foi para aquela guerra, a guerra de 5 reis contra 4, né? E Abraão, voltando daquela guerra, ele encontra essa personagem enigmática, Melquisedeque, um sacerdote que, segundo as Escrituras, não tem genealogia registrada, não tem princípio de dias, nem fim de dias, e ele era rei de Salém, não é? Rei da terra que futuramente seria Jerusalém, rei de Salém, e ele é rei de paz. E interessante, o livro de Don Richardson, O Fator Melquisedeque, ele vai mostrar que o nome do Deus a quem Abraão servia era El Shaddai. O nome do Deus a quem Melquisedeque servia era El Elyon. E mesmo assim, não é, Abraão, num discernimento profundo, discernimento espiritual, ele reconhece que El Elyon e El Shaddai é o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. E o que é impressionante nas Escrituras é que Abraão, a quem nós estamos acompanhando a história, né, nós vemos Abraão tributar honra a Melquisedeque, rei de Salém e um sacerdote enigmático. Então, é sobre esta figura, não é, que não se tem muita coisa na Bíblia, porque ele não tem genealogia, não tem pai, não teve mãe, não teve princípio de dias, fim de dias, foi algo assim, não é, extremamente complicado para nossa mente aqui, carnal, nossa mente física, não é, entender o funcionamento desse sacerdócio. Mas a Bíblia diz que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque todo sacerdote,
ele derivava da tribo de Levi e da descendência de Arão. E Jesus, ele não obedece essa linha. Jesus é da tribo de Judá, tribo de onde não saiu nenhum sacerdote, e Jesus é o sacerdote por excelência. Então, nós vamos ver na carta aos Hebreus, especificamente nesse capítulo 7, tratar dessa excelência do sacerdócio de Jesus. E nós queremos mostrar aqui através de 10 tópicos, porque Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior. Em primeiro lugar, queridos, porque Jesus, ele pertence a um sacerdócio conveniente para Deus e para nós. Vou explicar. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio conveniente para Deus e conveniente para nós. Jesus, como sacerdote, ele atende à humanidade e ele atende ao Pai. Ele atende à humanidade na medida em que ele se despe da sua glória. Filipenses 2, de 5 a 8, o apóstolo Paulo, recomendando aos crentes de Filipos, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez-se semelhante aos homens, né? E como homem ele se colocou como servo, né? E como servo, como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então vemos um Jesus que se despe da sua glória e se iguala aos homens. Nós podemos imaginar que Jesus fosse a pessoa mais simples que você possa imaginar. Nós não imaginamos Jesus falando de forma complexa, Jesus andando somente no meio da elite, Jesus comendo somente as melhores comidas, Jesus morando nas melhores casas. Não, Jesus ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir as escrituras e também mostrar que ele tinha autoridade de falar o que ele estava falando. E o que respalda essa autoridade de Jesus é que Jesus, ele se despe da sua glória e ele se nivela aos homens. Ele vem se vestir da mesma pele humana, como nós. Hebreus 4, versículo 15, diz que como nós, em tudo ele foi tentado. Também, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 9, diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Então, nós não podemos olhar para Jesus e dizer: ah, Senhor, o Senhor não sabe o que é sofrer. Ah, Senhor, o Senhor não sabe o que é provação. Ah, se o Senhor tivesse passado por essa aflição que eu estou passando. Então, queridos, Jesus vem para ser humano, e humano de verdade. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então, ele satisfaz a nós, não é? Ele é conveniente para nós, e ele também é conveniente para Deus, na medida, como diz o texto áureo, que ele é um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A esta atitude de Jesus, a este comportamento de Jesus, a esta obra de Jesus, nós chamamos de propiciação, que no dicionário é adequação, é satisfação. Ou seja, Jesus satisfaz plenamente as exigências do Pai. Jesus satisfaz plenamente as exigências da humanidade. Então, nós temos Jesus no meio. De um lado, a humanidade caída, do outro lado, o Deus que é santo, santo e santo. Deus não pode vir até o homem, porque o homem está sujo no pecado, atolado no pecado. O homem não pode ir até Deus, porque está morto em seus delitos e pecados. Então vem Jesus, se coloca no meio. E ele, como homem, pode estender a mão para o homem
e como Deus ele pode estender a mão para Deus e promover a reconciliação. Há esta adequação, a esta conveniência, a esta satisfação, nós chamamos de propiciação. 1 de João, capítulo 2, versículo 2, nós temos uma declaração do apóstolo, quando ele escreve a sua primeira carta. João, o mesmo que foi apóstolo e o mesmo que escreveu o Apocalipse. Ele diz no capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, esse sacerdócio de Jesus é um sacerdócio nobre, um sacerdócio segundo uma ordem superior, porque ele é um sacerdócio conveniente, satisfatório para Deus e para os homens. Em segundo lugar, um sacerdócio ilimitado, desprovido de restrições em sua função. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Jesus é limitado e é desprovido de restrições. Em primeiro lugar, em sua função, porque o sacerdote não podia ser rei, o rei não podia ser sacerdote, mas Jesus, ele foi sacerdote, ele foi rei e ele foi profeta. Sacerdote, rei e profeta. Nós vemos que Saul e o rei Uzias quiseram fazer tarefas que eram peculiares do sacerdócio e foram repreendidos. O rei Uzias ficou leproso, o rei Saul foi rejeitado. O profeta Samuel diz que ele foi rejeitado por Deus, por essa desobediência, né? Então, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio ilimitado em função. Ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta e ele é o que ele quiser ser. Também ele extrapola as genealogias, porque uma regra do sacerdócio era que fosse da tribo de Levi, da descendência de Arão. E se eu fosse levita e não fosse da família de Arão, não podia ser sacerdote, não podia ser sumo sacerdote. Há uma restrição. Mas Jesus não é de tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá e Jesus é sacerdote. Ele extrapola as genealogias, ele extrapola as tribos, ele extrapola os rituais. Então Jesus está acima de todas essas regras, acima de todas essas coisas, né? Jesus tem um sacerdócio ilimitado e desprovido de restrições. Ele também não está restrito a tempo e a lugar. Jesus foi sacerdote lá no passado? Foi. Jesus é sacerdote no presente? É. Jesus será sacerdote no futuro? Sim. Então Jesus transcende a tempo e transcende a espaço. Mas Arão morreu, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão, morreram, os sacerdotes subsequentes morreram, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Em terceiro lugar, um sacerdócio de uma ordem superior. Jesus é sacerdote de uma ordem superior, porque o seu sacerdócio é permanente. Ele não carece de sucessores, nem de sacrifícios continuados. Então, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha um tempo de operação. Ali dos 20 aos 50 anos, coisa mais ou menos desse tipo. E ele operava e depois saía, entrava outro. E assim com todos, não é? Até os tempos de Jesus, sacerdotes operavam até determinado tempo, morriam, não é? E outros sacerdotes entravam. Mas Jesus é um sacerdote permanente. Ele não carece de sucessores, nem de sacrifícios continuados. Em Apocalipse 1:8 ele diz que é
aquele que era, que é e o que há de ser. Em João 8,58, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E o nosso comentarista, aqui na parte Conheça Mais da lição, ele fala do sacerdócio perpétuo de Jesus. Então, o escritor se vale de um argumento tipicamente rabino, baseado no fato de que nem o nascimento nem a morte de Melquisedeque constam dos registros bíblicos. Assim, de acordo com a Escritura, ele é uma figura perpétua, um símbolo apropriado de Jesus, a quem, devido à sua vida eterna, permanece como um sacerdote perpetuamente. Então está aí um tópico simples da gente entender. Jesus é Deus, Jesus é eterno, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, então um sacerdócio eterno, um sacerdócio permanente. Muito bem. Em quarto lugar, um sacerdote superior no conjunto de tributos que recebe. Um sacerdote superior no conjunto de tributos que recebe. Então, queridos, nós vamos ver na Bíblia que Melquisedeque recebeu o tributo de Abraão, porque o dízimo, que nós queremos deixar aqui, dízimo não é só a 10ª parte. A gente pergunta na igreja o que é o dízimo, o irmão diz, é a 10ª parte daquilo que eu ganho, daquilo que me dão e tal. Digo, não, dízimo não é só a 10ª parte daquilo que me dão, dízimo é a primeira 10ª parte de tudo que Deus nos dá. Primeira 10ª parte. Uma 10ª parte que não é primeira, ela deixa de ter honra. Se deixa de ter honra, ela deixa de ser dízimo. Dízimo, acima de tudo, irmãos, acima de percentual, ele é um ato de honra para Deus. Então é como você faz um aniversário e tem lá o bolo. Para quem é o primeiro pedaço de bolo? Mesmo que você divida aquele bolo em 20 pedaços iguais, mas o primeiro pedaço você vai dar sempre a alguém que você tem em elevada estima, em elevada consideração e em elevada honra. À mãe, ao pai, à avó, ao marido, a quem você honrar. Então, o dízimo também. Quando Abraão traz o dízimo dos despojos e entrega a Melquisedeque, ele não está só dizimando, ele está honrando Melquisedeque, porque o menor paga ao maior. Também os levitas recebem o tributo do povo. O povo entregava os dízimos aos levitas. E eu fiquei pensando nessa palavra e me lembrei de Apocalipse capítulo 4. Nós temos aqui uma referência muito bonita, porque o Senhor é digno de maior honra do que foi Abraão, do que foram os levitas. Então vamos ver capítulo 5 de Abraão, ou 5 de Apocalipse, onde nós vemos um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e João viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio dos 4 animais um cordeiro como havido sendo morto. Versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: dignas de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E versículo 11 diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E no capítulo 4, nós vamos ver também, no versículo 10, uma cena impressionante, que diz que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A ele honra, glória e louvor para todo sempre. Este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior no conjunto de tributos que recebe, porque ele recebe não somente dízimos, ele recebe adoração do seu povo. Os anciãos, os 24, que teologicamente os estudiosos dizem que representam a igreja e o povo do Antigo Testamento, ou as tribos de Israel e os 12 apóstolos, tiravam as suas coroas. Coroa, irmãos, é um prêmio, é um título, é uma honra que você possui. Eles tiravam e colocavam aos pés daquele que é digno de honra e glória para todos sempre. A ele nós damos não somente os nossos dízimos, ou entregamos os nossos dízimos, mas a ele nós damos a nossa vida inteira. Um irmão perguntou a um pastor um dia por que o Novo Testamento não falava tanto em dízimos. Há referências ali, são poucas. E esse pastor disse: é porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, na dispensação da graça, a gente não só dá os 10%, a gente dá a vida inteira para ele. Então, para nós, o limite é a nossa vida para ele, porque ele é digno, é o Cordeiro de Deus, que é digno de honra, glória e louvor, toda adoração, todas as nossas homenagens para sempre. Então, em quarto lugar, um sacerdócio superior no conjunto de tributos que recebe. Melquisedeque recebe o tributo de Abraão, os levitas recebem o tributo do povo, e Jesus recebe a adoração da igreja por todos os séculos. Amém. Em quinto lugar, um sacerdócio não constituído pela lei carnal. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não se sabe quem deu sacerdócio a Melquisedeque. Se Melquisedeque não tem registro do início de dias, nem dos fins dos seus dias, ficou algo enigmático. Todo sacerdote, segundo a ordem levítica, ele nascia de alguém, que de repente era sacerdote, e ele nascia, era o filho do sacerdote, e vinha da descendência de Arão, e ele ia ser sacerdote e tudo mais. Mas Jesus não deriva desta lei carnal. Jesus, ele é um sacerdote, vamos dizer, nomeado pelos céus, nomeado pelo Pai, nomeado pela eternidade. E ele não obedece os critérios dessa carne humana, dessa sucessão genealógica e tudo mais. Ele transcende tudo isso. Ele não é constituído pela lei carnal. Um ponto também fácil de assimilarmos. Em sexto lugar, nós vamos ver que Jesus é um sacerdote de uma ordem superior, porque ele proporciona uma melhor esperança, que é tópico da nossa lição. Muito bem, através desse sacerdote, nós temos a esperança de resgate absoluto. Glória a Deus. Nós estávamos escravizados no pecado, mas Jesus, através do seu sangue, ele nos comprou. Pedro diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então,
através desse sacerdote, nós temos esperança de um resgate absoluto. Através desse sacerdote, nós temos esperança de que nossos pecados foram perdoados definitivamente e lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, irmãos! No antigo pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, alguém pecava, trazia aquele animal, o animal era oferecido e aquele pecado era encoberto. Não é? Mas, não é, aos olhos da religião, não era um pecado esquecido. Mas, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, o sumo sacerdote por excelência, Ele perdoa os nossos pecados e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nunca mais vai trazer à tona e dizer: olhe José, olhe Maria, olhe Bernadette, olhe fulano, olhe ciclano, você fez aquilo no passado. Ele não lança em rosto. Nós vemos quando Pedro negou a Jesus, e Jesus disse que ele ia negar, mas ele contestou a palavra de Jesus. Ele disse: eu não vou negar, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Mas ele negou, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela tem fiel cumprimento. Jesus disse que vai, é porque vai mesmo. Mas quando Jesus encontra com ele na praia, Jesus não trouxe à tona isso. Mas Jesus só perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí na última vez, Pedro dá uma declaração extraordinária. Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aqui a gente aprende que Deus não está esperando um crente ou uma igreja que saiba todas as coisas, mas Ele quer que nós saibamos que Ele sabe todas as coisas. Então, queridos, um sacerdote que proporciona uma melhor esperança, em primeiro lugar, de resgate absoluto, uma melhor esperança de pecados perdoados definitivamente, uma melhor esperança de regeneração eficaz. O que é isso? É entender que Jesus é poderoso para fazer você nascer de novo. Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz: mas como pode, Senhor, um homem nascer sendo velho? Pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando da transformação que o Espírito Santo, com a palavra, fazem na vida do homem, e a partir daí é implantada em você uma nova natureza, uma natureza do homem espiritual. Uma esperança também de uma vida melhor e mais feliz na eternidade. Oh, glória a Deus! Quando nós entregamos a nossa vida a esse sacerdote de ordem superior, nós temos não só certeza dos pecados perdoados, não só certeza da regeneração, não só certeza do resgate absoluto, mas a certeza de uma vida melhor e mais feliz na eternidade. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, porque ele já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Também os heróis da fé, irmãos, capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que muitos deles recusavam o livramento, tendo em vista uma melhor ressurreição. Veja que esperança. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, e eu me parece já falei aqui em um dos nossos vídeos, que quando eu me converti, eu conheci um presbítero que já dorme no Senhor, e ele todos os dias lia o capítulo 11 de Hebreus. Todos os dias, era uma maneira dele reativar a sua fé. Todos os dias ele dizia assim: ô Walter, todos os dias eu leio o capítulo 11 de Hebreus. Era um leitor assíduo da Bíblia e lia o capítulo 11 de Hebreus quase todo dia. E ali no capítulo 11 nós vamos ver os heróis da fé, irmãos, diferentes situações, e como eles venceram pela fé.
E o que eu acho extraordinário ali é que diz que alguns deles, né, no tempo da perseguição, que eram mortos por serem cristãos, muitos deles rejeitaram o livramento. Quem está preso, irmãos, que não quer o livramento, né? Condenado à morte e não quer o livramento, mas eles entendiam que morrer por Jesus era algo tão maravilhoso que lá na eternidade eles receberiam muitas e muitas e muitas vezes mais. Muito bem, a Bíblia mostra Paulo e Silas que se alegraram, né? Também ali no cárcere, cantavam, mesmo depois de ter apanhado. O que é isso? Esperança, né? E outros, e outros, e outros, né? Então, meus queridos, Paulo chega a dizer: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Isto é uma grande esperança. Moisés, lá no capítulo 11, versículo 24 de Hebreus, diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo passar as aflições com o povo de Deus do que por um pequeno espaço de tempo ter o gozo do pecado. Então, em sexto lugar, um sacerdócio que proporciona uma melhor esperança. Em sétimo lugar, um sacerdócio ancorado na justiça. O que é isso, irmãos? É que o sacerdócio de Jesus, ele não está preso à frieza dogmática da lei. Mas a compreensão de Jesus é uma compreensão contextual maior. Nós já dissemos que ele vem fazer uma reinterpretação mais nobre da lei. Não é que a lei fosse ruim, é que os intérpretes da lei, com a frieza, com a maldade, com a malícia, com a tradição tentando sobrepujar a palavra, prejudicava. Mas Jesus faz uma interpretação. Nós vamos ver no capítulo 8 de João, quando é trazida uma mulher apanhada no ato de adultério. E ela deveria ser morta. Pela lei, ela deveria ser morta, apedrejada. E quando aqueles homens trazem a mulher para experimentar Jesus, Jesus fica escrevendo com o dedo no chão, né, sem pressa, e eles vão pressionando Jesus. Aí Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, porque era injusto que aqueles homens apedrejassem aquela mulher, porque eles estavam no estado de pecado, provavelmente pior do que o da mulher. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foi soltando as pedras, porque quanto mais velho, mais pecado nas costas, quanto mais velho, mais débito para com Deus. Então, meus queridos, nós vamos ver que Jesus, ele opera na justiça. Por isso que a Bíblia diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Também ele cura uma mulher curvada, né, presa por Satanás. Não é? E Jesus, não é, é censurado porque cura esta mulher. Jesus diz: quando um jumento de vocês, um animal, cai num buraco, vocês não tiram o animal no dia de sábado? E eu não vou agora curar esta mulher que está escravizada por Satanás há tantos anos? Não é? E aí Jesus tira aquela mulher daquele estado. A mulher vivia curvada. Jesus mandou que a mulher se endireitasse e a mulher se endireitou. Então, irmãos, nós vamos ver ao longo do ministério de Jesus, muitas vezes, ele operando com justiça, porque ele é rei de justiça. Jesus, ele foi visto com um cinto de ouro no seu peito, que simbolizava a justiça, né? Então, ele livrou aquela mulher, que há tantos anos vivia curvada. Muito bem, então, um sacerdócio ancorado na justiça. Em oitavo lugar, um sacerdócio perfeito. Esse perfeito vem da palavra grega teleiosis, ou seja, um sacerdócio que atingiu o alvo. O sacerdócio de Jesus é de uma ordem superior, porque ele opera no tempo certo. Ele é operado pela pessoa certa, com o objetivo certo, com a motivação correta, com o sacrifício certo para as pessoas certas. Louvado seja o nome de Jesus
que vive e reina para sempre. O seu sacerdócio é perfeito, até porque Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele é perfeito. Na sua boca não se achou engano, na sua vida não se achou pecado, né? Ele vem no tempo certo, na plenitude dos tempos, pela pessoa certa. Ele é o sacerdote que deve estar na posição, com o objetivo certo, né? De salvar todos os homens, né? Com a motivação correta. Ele vem por amor aos homens, né? Com o sacrifício certo. Ele não traz um cordeiro para oferecer, um carneiro, um bode. Não, ele é o cordeiro. João Batista olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E para as pessoas certas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi tão censurado nos seus dias porque Jesus dava atenção ao pecador, aos publicanos, às prostitutas, aos excluídos da sociedade, né? E muitas vezes a nossa religiosidade, ela é hipócrita, é uma religiosidade de acepção de pessoas, né? Mas Jesus não. Jesus, Ele é o sacerdote perfeito, que não discrimina ninguém, não é? Que vem no tempo certo. Ele é a pessoa certa, vem com o objetivo certo, com a motivação certa, com o sacrifício certo e para as pessoas certas. Vamos caminhando que as horas não nos esperam. Um sacerdócio único e suficiente. Está aí porque Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior. Assim como só teve um Melquisedeque, só teve um Jesus, também sacerdote por excelência. Único e suficiente. Né? Não necessitava de outros sacerdotes subsequentes. Não. Ele é único e ele é suficiente. Só ele pode fazer. E o ato foi feito completamente. Lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O mediador é a figura do sacerdote, ele é o único. Nós temos pessoas que até hoje, diz que tem Jesus no coração, mas estão adorando a outros personagens, estão se curvando diante de outros personagens. Há outras religiões que continuam oferecendo sacrifícios, rituais e mais rituais, mas Jesus veio mostrar que ele era o sacrifício único, absoluto, o sacrifício suficiente. Por isso nós usamos dizer: aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único porque não há outro. Pedro, no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, mas somente o nome de Jesus. Então ele é o único e ele é suficiente. Lá na cruz, Jesus diz assim: Pai, tudo está consumado, tetelestai, consumado, né? Terminado, concluído, acabou, não tem mais nada para fazer. O sacerdote que entrou uma única vez e de uma vez por todas, conforme Hebreus 9 e 12. E em último lugar, décimo lugar, um sacerdócio que estabelece um novo paradigma, um novo modelo, uma nova ordem. Por isso que o seu sacerdócio é um sacerdócio de ordem superior. Esse sacerdócio é sem paramentos. Jesus não precisa daquelas roupas, com aquele monte de coisa pendurada, com mitra, não é? Com túnica, com urim, tumim, aquele negócio, nada. Ele na cruz ficou pelado e assim mesmo consumou a obra. É sem paramentos, é sem templo. O templo era ele mesmo, né? Sem animais. Animal não precisava. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e tira. Sem repetições, oferecido uma única vez para todos, né? Sem levitas, sem autorremissão, sem elementos rituais, né? Jesus, ele é o tabernáculo,
Ele é o pão, Ele é o sacrifício, Ele é o candelabro, Ele é o altar, Ele é a bacia, Ele é tudo. Jesus em si congrega todas essas coisas. Tudo que havia no tabernáculo, cada peça daquela, né? Tinha um candelabro que iluminava. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Tinha o pão na mesa dos pães da proposição. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? E assim Ele é tudo. Ele congrega em si em tudo e estabelece a partir daí uma nova ordem, não é? Um novo paradigma. Quando agora esse sacerdote maravilhoso não precisa de paramentos, não precisa de templo, não precisa de animal, não precisa de repetição, não precisa excluir ninguém, não é? E o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós entramos com ele, e glória a Deus para sempre. Por isto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tributamos toda honra, toda glória e todo louvor, é sacerdote para todo sempre. Queridos e amados irmãos, que Deus nos ajude, que esta palavra simples possa te ajudar no estudo dessa lição maravilhosa, e que, se você gostou desse vídeo, né, apreciou, né, esse vídeo, né, colabore, né, aí dando o seu like no vídeo, né, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal, e você vai estar recebendo todas as quartas-feiras. Né, todas as quartas-feiras nós disponibilizamos um novo vídeo para você. Assim que Deus te abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Amém.